Após se endividarem para cursar uma faculdade, muitos têm um choque de realidade. Como discutimos no vídeo, a educação estatal funciona perfeitamente, o objetivo do sistema educacional, controlado à mão de ferro pelo Leviatã, é manter as pessoas dóceis e obedientes. Para esse objetivo ser plenamente atingido, é interessante que elas fiquem imersas no sistema o maior tempo possível, idealmente incluindo o início da vida adulta, quando devem decidir seus rumos profissionais. Se puderem ser fisgadas para alguma faculdade, a chance de começarem a questionar o socialismo em que vivem diminui ainda mais. Não é por acaso que existe uma propaganda muito forte para que esses jovens adultos ingressem de alguma forma no ensino superior. Se essa forma for subsidiada, melhor, pois os políticos ainda podem ganhar votos com isso. Uma dessas formas é o tal do financiamento estudantil, isto é, o oferecimento de crédito subsidiado a pessoas que pretendem se graduar em uma faculdade particular. Aqui no país, essa forma não é nova. Ela foi implantada em 1975, no governo militar, com o nome de Programa de Crédito Educativo. Esse programa existe até hoje e intermedia as relações entre o aluno, a instituição de ensino superior e o banco. Todo político que se preza sabe que é necessário trazer para si os louros de um programa assistencialista. Assim, em 1999, Fernando Henrique Cardoso criou o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que passou a abrigar o Programa de Crédito Educativo. Em outras palavras, ele apenas criou mais uma camada para acomodar apadrinhados políticos tecnocratas. Mas e como funciona esse fundo? Bom, os detalhes variam um pouco ao longo do tempo, conforme as decisões dos parasitas, mas o esquema é resumidamente esse. Primeiro, o interessado deve atender alguns pré-requisitos para participar do processo seletivo, como um certo limite para sua renda familiar. Segundo, ele participa de um processo que seleciona e classifica os candidatos. Terceiro, se aprovado, ele firma um contrato com o governo, a instituição de ensino e o agente financeiro. Quarto, a cada semestre ele pede o aditamento do contrato, que é renovado se o aluno cumprir com suas obrigações, como atingir um certo desempenho acadêmico. E quinto, após sua formatura e após um período de carência, o aluno começa a pagar o curso, cujas mensalidades são definidas conforme sua renda familiar. Como parte da estratégia para eleger sua sucessora, em 2010, Lula ampliou o programa, aumentando sua dotação orçamentária, diminuindo ainda mais a taxa de juros e estendendo a carência para o início dos pagamentos. Em 2014, um quarto dos estudantes matriculados em instituições de ensino superior eram financiados pelo fundo. Em 2018, o limite da mensalidade aumentou e 100 mil alunos passaram a financiar seus cursos a juros zero. Veja, politicamente é uma estratégia brilhante. Aos olhos do público, o Estado está cumprindo seu papel de educar os jovens e lhes proporcionar uma carreira. Que lindo! Como o Estado é bonzinho! Se não fosse isso, como os mais pobres que não conseguiram entrar em universidades públicas iriam ter um diploma? Muge o senhor Bovino Gadoso. Pois é, Bovinão, mas de boas intenções, o inferno está cheio. Pensemos juntos um pouco. O fundo, tal como todos os programas estatais, é financiado com dinheiro de impostos, isto é, com dinheiro roubado do setor produtivo da sociedade. Os que o defendem, portanto, se julgam no direito de extorquir cidadãos pacíficos sob ameaça de multa, prisão ou morte, entregando o montante roubado nas mãos de políticos, burocratas e tecnocratas, que ficam com boa parte do butim, na esperança de que estes usem o que sobrou para financiar sabiamente a educação superior de milhões de pessoas. Vai dar certo sim, amiguinho, pode confiar. É algo que não passa pelo crivo ético e que não tem a menor chance de entregar o que promete. Mas entregar o prometido nunca foi o objetivo, não é mesmo? E os alunos que ingressam no programa, pelo menos eles se dão bem, não? Se pergunta o senhor Bovino. Não, via de regra não. Um outro efeito das intervenções estatais na economia é a distorção que ela provoca nas decisões que tomamos. Elas nos induzem a tomar decisões erradas, que não tomaríamos em condições normais. E quando descobrimos que fizemos algo que não deveríamos ter feito, já é tarde demais. É o caso desses financiamentos estudantis.
Muitos jovens são levados a se matricularem em uma faculdade na esperança de que terão um futuro garantido quando se formarem. Porém, quando se formam, descobrem que não há empregos em suas áreas de atuação. Ou se há, os salários são bem menores do que esperavam. Já a dívida está lá, muitas mensalidades a serem pagas nos próximos anos. Cerca de 2 milhões de alunos estão com suas mensalidades atrasadas, metade dos quais já há mais de 3 meses. O saldo devedor já é de 72 bilhões de reais. Nos últimos 2 anos, o saldo da inadimplência subiu de 2,5 para 6,6 bilhões de reais. Não faltam histórias de pessoas que ingressaram no ensino superior com financiamento e que viram o sonho se transformar em um pesadelo. Uma delas é Michele Pereira. Ela morava na periferia de Governador Valadares e nenhum de seus familiares mais próximos tinha ensino superior. Era 2012, o primeiro mandato da Dilma. O FIES estava no auge. Ela trabalhava em uma cooperativa de crédito. Por causa do emprego, decidiu cursar administração de empresas. Como tantos outros, ela via no diploma universitário sua chance de crescimento profissional e financeiro. Sem ter condições de arcar com as mensalidades, ela recorreu integralmente ao FIES. Os objetivos dela eram se formar, conseguir um salário melhor e pagar o financiamento sem impactar muito sua renda. 4 anos depois, ela se formou. Michele imaginava que, ao sair da faculdade, arrumaria um emprego na área e ganharia uns 7 mil reais. Mas eis que a realidade bateu à porta. Ela não conseguiu um emprego, não pagou as parcelas e teve o nome negativado. Atualmente trabalha como vendedora, embora continue tentando ser contratada por uma instituição financeira. Ela não tem sequer previsão de começar a pagar as parcelas atrasadas. O nome sujo praticamente a impede de ser contratada para trabalhar em sua área de formação. Iguais a Michele, há milhões de outros graduados. Como só é acontecer com medidas estatais, quando os resultados propagandeados não são atingidos, em vez de se desistir da abordagem, dobra-se a aposta. Dito e feito. Em novembro de 2021, o excelentíssimo senador Rogério Carvalho apresentou um projeto de lei para dar anistia total às dívidas dos estudantes. Não poderia faltar aquela tradicional encenação de virtude. Um governo que sabe fazer tanto perdão para empresários, porque não pode fazer uma vez na vida perdão para os estudantes que tomaram dinheiro emprestado para estudar? Fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil, não? A conta dessa eventual anistia iria para todos os pagadores de impostos, transferindo ainda mais recursos daqueles que não têm nada a ver com a história para os que ingressaram no programa. Tenho uma pergunta ao excelentíssimo senador. Se quer mesmo facilitar o acesso das pessoas à educação, por que o senhor não defende a diminuição de impostos? Porque aí a conta iria para vocês, não é? Enfim, o que temos nessa história toda é só uma outra variação do tema dos subsídios. É um exemplo clássico de alocação irracional de recursos que sempre acontece quando há interferências estatais. E os alunos que embarcam nessa canoa furada não estão investindo mal apenas suas economias, mas também o recurso mais precioso que têm, o tempo. Portanto, aos que cogitam pedir o financiamento, um conselho: pensem muito bem antes, inclusive se vale a pena mesmo cursar uma faculdade. E aos pagadores de impostos, extorquidos para pagar essa farra, vocês já sabem o que fazer, né?